Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos iniciar a nossa aula, certo? Vamos falar sobre fatoração, ok? Quando a gente lembra, né? Quando a gente lembra de fatoração, estou mostrando aqui algumas revisões, né, dos produtos notáveis, ó. A soma, a diferença ao quadrado, o produto da soma pela diferença e o cubo da soma. Por quê? Porque eu vou precisar disso na fatoração. Então, a matemática sempre vai ser desse jeito, pessoal. A matemática, você vai precisar sempre de conteúdos anteriores. Então, você estudou produtos notáveis, é porque na frente vai ter um conteúdo que vai falar melhor sobre isso, né? Ou seja, vai te dar mais... Você vai precisar de algumas ferramentas anteriores. E matemática é sempre uma bola de neve. E se você, né, não prestar atenção, aquela bola de neve vai acabar que ela vai virar uma avalanche e vai acabar com você. Então, antes de você acumular os conteúdos matemáticos, você precisa dar uma revisada nos conteúdos anteriores para te dar uma base, né? Porque quando eu digo fatoração, o que você entende de fatoração? Nós já estudamos, já fizemos uma revisão do que é uma fatoração. Quando eu falo a palavra fatoração, significa que ela é derivada de um nome chamado fator. E o que é um fator? Tem gente que não sabe nem o que é um fator, né? Fator é um elemento de que operação? Da multiplicação. Onde a gente tem aquela velha frase que todo mundo sabe, aprendeu lá desde a parte infantil lá, a ordem dos fatores não altera o produto. Olha, tá vendo? Fatores, fatoração. Ou seja, fatoração é você pegar um número ou um valor e transformar ele em pequenas partes de multiplicação. Por exemplo, o 20. Vamos fatorar o 20. O 20 é o resultado de que valor? Ah, professor, na tabuada é o 5 vezes o 4. Ou a ordem dos fatores não altera o produto, 4 vezes 5. Concorda comigo? Show de bola. Mas vamos lá. Ainda dá para fatorar mais ainda? Dá. Por quê? Porque o 4 é o resultado da multiplicação de outros dois valores. Ou de valores com o mesmo valor, no caso, né? 2 vezes 2, 4. Ou seja, a fatoração do valor 20 é o resultado da multiplicação de 2 vezes 2 vezes 5. E quando você multiplica, esse valor vai dar 20. Então, você fatorou, transformou ele em números primos sendo multiplicado. Né? Ele é um número composto de vários, da multiplicação de vários primos, ou de alguns primos. E você já sabe também o significado de um número primo, né? O número primo só tem dois divisores, um e ele mesmo. E todo número multiplicado por um é ele mesmo. Olha, são conceitos, né? São observações lá do início da matemática, tá certo? Quando você aprende as operações de multiplicação. Mas vamos lá, tá aqui, a gente precisa dar uma revisada, porque a gente vai começar agora. Fatoração, já expliquei, né? O que é uma fatoração, tá certo? A fatoração também é o inverso dos produtos notáveis. Para prestar atenção. Professor, como é que eu vou fatorar? Tá aqui, eu vou fatorar isso aqui, certo? Ó, fatorar a ao quadrado mais 2ab, b ao quadrado. Como é que eu fatoro isso? Tá aqui. A mais b ao quadrado. Fatorou. Você vai pegar uma situação de um produto notável e vai deixar ele de uma forma mais simples. Ou seja, o primeiro resultado que você aprendeu. O resultado que tinha vai ser o que era anterior, vai ser o inverso, tá certo? Da multiplicação ou do desenvolvimento de um produto notável, que sempre vai acontecer daquela forma. A gente vai aprender melhor sobre isso. Pronto, já expliquei para vocês o que é fatoração, né? Aí mostra aqui uma parte geométrica explicando o que é uma fatoração. Por exemplo, eu tenho aqui um retângulo de lado x e de lado a. Aqui esse retângulo é de lado x e esse lado também é a. Esse z e esse também é a. Aí ele quer saber a área de tudo isso aqui. Aí eu vou fazer a área desse aqui primeiro. O que é a área de um retângulo? Base vezes altura. Base x, altura. A vezes x. A base do azul, a base do azul é o y, certo? Base vezes altura, altura A. Então, qual é a área do azul? A, y. A área do z é A,
Z. Ok. A área 1 é AX, a área 2 é A vezes Y, a área 3 é A vezes Z. E a área total? É a soma dos valores. Concorda comigo? AX, né? Mais a Y mais a Z. E o que é a fatoração? Vou deixar isso mais simples, simplificar. Ora, você vai observar que tem um valor em comum entre eles. Quem é? É o A. O A é o lado em comum entre eles. Então, você vai pegar este A e vai isolar ele fora do parênteses. Vai abrir o parênteses. Quem ficou? Olha, se eu tinha um AX e tiro o A fora, quem fica? O X. Se eu tinha um AY e tiro o A fora, quem fica? O Y. Se eu tenho um AZ e tiro o A fora, fica quem? O Z. Está aqui. Só que eles estão fazendo o quê? Somando. Então, vai ficar A vezes X mais Y mais Z. Se você fizer a regra da multiplicação da distributiva, vai dar o mesmo valor aqui, voltando. Então, simplificar significa isso. Tá certo? Transformar isso mais simples, de uma forma mais simples da multiplicação. Aí, ó. Escreveu o polinômio na forma de produto, né? Fatoração. Para efetuar a fatoração, está aqui. Você isola o A e abre o parênteses e você continua a operação que ele está pedindo. Ok? Isso é uma fatoração de um polinômio. Agora vamos estudar alguns fatos, né? Por exemplo, existe o fator comum em evidência, que é o primeiro que a gente viu agora das áreas, é esse, o fator comum. O que é comum? Aquilo que é comum significa que todos têm, é comum, tá certo? Por exemplo, o que é que eu vou aqui fazer aqui? Por exemplo, o que é comum em todo mundo? Todo mundo tem olho, todo mundo tem cabelo, entendeu? Então é um fator comum e principalmente em evidência. Tá certo? Está em evidência, você está vendo ali, tá? É evidente que você está vendo que tem algo em comum entre aquilo. Fatoração por agrupamento. O agrupamento a gente vai entender melhor um pouquinho, né? Mas você vai agrupar, porque não vai ser mais um fator comum, vai ser um agrupamento de termos, etc. É um pouco diferente. Diferença de dois quadrados, e aí a gente vai tornar o inverso dos produtos notáveis. Trinômio do quadrado perfeito, que eu vou chamar de TQP, certo? Que também é semelhante que a gente aprendeu dos produtos notáveis, assim como o do cubo também, tá certo? Então vamos lá. Fator comum em evidência. O fator comum já foi dito, né, anteriormente, certo? A gente já, bem dizer, estudou. Então tá aqui, eu tenho o AB mais AC. Quem é que está em evidência? O A. Aqui, o A está em evidência. Quando você transforma isso, coloca isso em evidência, o que acontece? Vai ficar o A, né? Você vai abrir o parênteses e vai somar o B mais o C. Pronto, vamos colocar exemplos aqui. A elevado a 3 mais 2A elevado a 2 menos AB. Olha, agora tem um menos. Então, você tem que prestar atenção também nos sinais. Quem é que está em evidência aqui igual para todos? O A. Eu tenho um A aqui. Quando eu tiro 1, vai ficar A elevado a 2. Eu tenho A elevado a 2. Quando eu tiro 1, vai ficar só o A. Eu tenho o AB. E quando eu tiro o A, vai ficar só o B. Foi o que eu fiz aqui. Eu coloquei um A em evidência. Só tem um A em evidência. Vezes, abre o parênteses, ficou A elevado a 2. Mais 2A menos B. Certo? Agora vejam outra situação. 12A elevado a 4, B elevado a 6, menos 20A elevado a 5, B elevado a 8, mais 8, A elevado a 3, B elevado a 2. Note a situação que eu não tenho mais uma letrinha. Agora, o que eu tenho? Eu tenho agora números, letras e elevações maiores, né? E agora? Ora, eu tenho que simplificar, fatorar de uma forma mais simples possível, tá certo? Nesse caso, eu tenho em comum, por exemplo, como é que eu vou encontrar em evidência desses três valores que estão aqui, né? Quem é? Eu poderia fazer o MDC, né? Vou lá fazer o MDC e procurar quem é o máximo divisor comum que divide os três ao mesmo tempo. Beleza, mas você pode fazer isso de uma forma mais simples, porque você sabe que o 12 é a multiplicação de quem? De 4 vezes 3, sim ou não? Pode ser 6 vezes 2. Só que o 6 vai ter alguma coisa a ver com 20?
ou com 8? Não, né? Em multiplicação, não. Mas o 4 vezes 3 tem mais sentido. Por quê? Porque o 20 também é uma multiplicação de 4 vezes quem? Ah, professor, 4 vezes 5. Isso aí. E o 8? 4 vezes 2. Opa! Estou notando que tem alguém em evidência entre essas multiplicações. Quem é? O 4. Então, eu tiro o 4 em evidência. Quem ficou na primeira? 3, porque 4 vezes 3 é 12. Quem ficou na segunda? Olha o sinal menos aqui. Ó. 4 vezes 5, 20. Então, ficou o 5. Na última, ficou o 2, porque 4 vezes 2 é 8. Ok, gente? Beleza. Só que agora eu tenho A elevado a 4, A elevado a 5, A elevado a 3. Opa, professor. Agora complicou. E agora? É como se você pegasse, gente, o 4, né? Aliás, o A, e pegasse ele e multiplicasse 4 vezes. 4 vezes. A vezes A vezes A vezes A, 4 vezes. E o A elevado a 5, 5 vezes. E o A elevado a 3, 3 vezes. O que você vai notar em comum nessas multiplicações? Todos vão ter 3. Né? Todos vão ter A elevado a 3. Né? Todos vão ter A vezes A vezes A. O A elevado a 4 vai ter A vezes A vezes A. O A elevado a 5 vai ter A vezes A vezes A. E o A elevado a 3 também é A vezes A vezes A. Então, você vai tirar fora em evidência o A elevado a 3. Só que quando você tira A elevado a 3 de um A elevado a 4, vai sobrar um A. Olha aqui como sobrou um A aqui, tá vendo? 3A, tá certo? Quando você tirou do A elevado a 5, o A, você tira A elevado a 3, vai sobrar A elevado a 2. Está aqui, ó, 5 elevado a 2. Quando você tira A elevado a 3, né, de A elevado a 3, né, não vai sobrar nada. Tirou, ok? Agora vamos ver no B. O B eu tenho B elevado a 6, B elevado a 8 e B elevado a 2. Opa, professor, no caso aqui, ó, olha aí o bizu. Você tira o que tem o elevado a o menor. Porque todos vão ter, né? Se for subir a elevação, você vai perceber. B elevado a 2, B elevado a 3, B elevado a 4, B elevado a 5 e assim por diante. Então, você vai tirar de B elevado a 6, você vai tirar B elevado a 2. Né? No caso aqui, ficou em evidência. Ó. 4 elevado a 3, B elevado a 2. Tirando B elevado a 2 de B elevado a 6, vai dar B elevado a 4. Tirando de B8, né? Vai ficar B6, e tirando o B elevado a 2, tirando B elevado a 2, não vai ficar nada. No caso, ficou só o 2 aqui. Em evidência, esse valor e a multiplicação aqui, ok? Nesse caso aqui, o último exemplo, ó, eu tenho agora em evidência quem? Eu tenho A mais B, A mais B. Quer dizer, professor, que eu posso deixar em evidência esse binômio? Sim, não é comum. Pronto, tirei o A mais B em evidência, vezes, abre o parênteses. Professor, mas não tinha nada aqui multiplicando com ele, e agora? Pronto, gente. Todo número ele é multiplicado por 1, concordam comigo? Todo número, ou valor, ou expressão, ele vai ter o seu coeficiente numérico 1. Você só está vendo um desenho aqui, ó, de A mais B. Só 1. Por isso que quando eu coloco em evidência, vai sobrar dentro do parêntese 1, porque se eu pegar esse valor e multiplicar por 1, vai dar ele mesmo. Aqui não, já tem um x. Se eu tiro A mais B, vai ficar só o x. Pronto, correto. Evidência está correta.